Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam fazendo vários downloads, vários bingos, como diz a Elaine Olives e o William Sanches, nesse decorrer do podcast que a gente traz. É aquilo que eu falo, não precisa de ser o meu para ouvir, tem vários. Eu até postei outro dia sobre alguns mentores que eu tenho e eu fico até feliz porque, por exemplo, eu sou aluna do William Sanches e da Elaine Olives, já fiz cursos deles. E ambos já fizeram outros cursos com outras pessoas que também eles admiravam e é algo que eles passam, né? Como, por exemplo, Tony Robbins, a Rhonda Byrne. Meu inglês é maravilhoso. Então, o ponto é o seguinte, que a gente vai passando, sabe? Por exemplo, o que eu ensino, o que eu passo, eu não tirei assim, vou falar isso aqui porque é isso que eu acho, não. É algo que eu entendi, é algo que eu aprendi, é algo que sempre falo. É algo que fez sentido pra mim. É algo que tem que fazer sentido. Por quê? Se fez sentido pra mim, pode fazer pra alguém, sabe? É algo que a Rhonda falou numa entrevista dela que eu vi. Tem muito pouco conteúdo dela na internet. Até nessa entrevista mesmo ela falou que ela não queria aparecer tanto, que ela não queria tipo, ser considerada como uma guru. Pra quem não sabe, ela é a escritora de O Segredo, né? Então foi o pontapé inicial da lei da atração. É a partir dela que veio tudo, né? E ela disse que ela não queria ser assim, tida como um guru. Então tem muito pouca coisa dela na internet, realmente. E numa entrevista dela que eu vi, ela falou bem sobre isso, sabe? Sobre você se inspirar, por exemplo, sobre você saber o que você quer fazer. Sobre quão difícil inicialmente é pra gente mudar crenças, mudar padrões. Eu sempre me inspiro nessas pessoas. E o Bob Proctor, que é um cara que eu super... Nossa, acho que todo mundo conhece ele também, da Lei da Atração. Ele tá lá no documentário. E ele fala que todo mundo tem que ter mentor. Se o Bob Proctor fala que todo mundo tem que ter mentor, cara, sinto muito, mas você sozinho não vai conseguir resolver muita coisa, não. Eu tenho os meus mentores, eu faço os meus cursos, eu tenho as minhas sessões de terapia, né? Eu tenho quem me atende. Então, não é assim, eu tô sozinha nisso, eu sei tudo. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente entende que a gente pode expandir muito mais. Sabe? Que a gente precisa expandir muito mais, que a gente vai cavacando, a gente quer mais. Se o Bob Proctor falou que todo mundo precisa de um mentor, que ele precisou de um mentor, se o William Sanches fala dos mentores dele, a Elaine fala dos mentores dela, uma entrevista que eu vi do Tony Robbins, ele falou sobre um livro que ele leu há um tempo, ele falou que leu acho que há 25 anos atrás. Então, tipo assim, se essas pessoas falam que precisam, por que eu não vou precisar? Por que você acha que você vai conseguir sozinho, realmente? E isso é bem comum, né? As pessoas acham assim, por exemplo, eu consigo. Por exemplo, a pessoa ser autossuficiente, vamos dizer assim, no sentido de você conseguir ir, sabe? Eu consegui a iluminação sozinho, tá? Tu é Jesus, né? É Buda, quem é? E na verdade, eu acho que requer um pouco de humildade, sabe? Você saber que você precisa de alguém. Eu digo pra mim como foi essencial as minhas sessões de terapia, inicialmente, porque quando você começa, você tá muito bagunçado. Então é aquela bagunça, literalmente, na sua vida. E é aquilo, é na sua vida, porque a gente atrai o que a gente tá vibrando, né? Então a vida da gente, em todos os campos. Familiar, meu campo familiar, assim, eu tinha brigas constantes com os meus pais, principalmente com minha mãe. Com minha irmã, não tinha paciência, então, N situações, sabe? Então é o seguinte, em relacionamento amoroso, por exemplo, eu tinha N probleminhas, assim, tanto que eu ficava batendo cabeça. No meu campo financeiro, minhas finanças, sabe? Era tipo, meu Deus, e aí, como é que é? Entende? Então tudo vem pra vida da gente mesmo, pra vida real, sabe? Pra nossa vida real. Tem uma frase que o Tony Robbins falou, foi ele, numa entrevista, que quando você muda o seu corpo, você muda suas emoções. Quando você muda suas emoções, você muda as suas decisões. E quando você muda as suas decisões, você muda a sua qualidade de vida. E é literalmente isso.
É literalmente isso. Você mudar a sua qualidade de vida, você mudar o que você tem para fazer, sabe? Você vê e fala assim, olha, eu preciso mudar aqui, eu preciso nesse ponto aqui. E é isso que eu sempre trago para as pessoas, porque é o que a gente precisa, né? Se melhorar, se desenvolver, se expandir, evoluir, que seja. Outro dia até vi, ninguém precisa evoluir não, porque nós não somos Pokémon. nem Pokémon, tem Pokémon que nem evolui, né? A questão é você não, sabe? Pensa, por exemplo, daqui a um ano, onde você quer estar? Você quer estar assim, você está satisfeito com a sua vida que você tem hoje? Ótimo. Está satisfeito com o relacionamento, com o emprego, com a sua vida familiar? Ótimo. Daqui a um ano, onde você vai estar? Ok. Mas e se você quer fazer uma mudança? E se você quer fazer uma melhora? E eu digo pode acreditar, de coração, assim, como amiga, que a gente sempre tem algo para melhorar. É sempre bom. Eu falo que eu estou em constante melhora, sabe? Eu sempre estou buscando o melhor, de verdade. Por exemplo, eu comentei, né, 2 minutos atrás, como antes a minha vida com minha família era um pouco conturbada, principalmente com minha mãe, que a gente bate muito de frente, discutia horrores com ela. E eu peguei, e é aquilo, quando você pega a sua responsabilidade, né? Você fala assim, não, caramba, eu, destratei minha mãe, eu fiz isso, cara, como assim? E hoje, minha relação com os meus pais melhorou 1000%. 1000% mesmo. Eu não lembro a última vez que eu discuti com ninguém, com minha mãe nem com meu pai. Juro. E sabe aquela coisa que você fica com aquela raivinha da mãe, do pai? Eu não aguento. Eu fico até um pouco agoniada quando alguém fala assim, eu tenho problema com mãe e pai, então resolve. Se você cair nesse parrela, se der aquela palavra com M, né? Der uma mer na sua vida, você vai correr pro sua mãe e pro seu pai. E provavelmente só eles que vão te acolher. Muitas das vezes é só eles. É óbvio que existe 1 milhão de casos de pais e mães que são, né, eu até falo, parideira. Hoje em dia mesmo, eu estava conversando hoje com minha mãe, inclusive, sobre isso, como a maioria das crianças, né, elas estão crescendo e muitos dos problemas que elas apresentam são dos pais. Os pais colocam as crianças em conteúdos que não são para a idade delas, sabe? Expõe as crianças muito cedo à tela. Eu falo, eu não tenho filho ainda, eu não tenho filha, e eu falo que eu quero uma filha e que eu não vou expor ela à tela, não vou colocar o celular na mão dela, não vou. Aí, às vezes, eu comento isso na minha casa, aí minha irmã, minha prima fala assim, baboseira, não tem como, você não consegue controlar isso. Consegue, gente, consegue. Consegue. Não tem essa, não. Isso é uma mãe e o pai que tá sem paciência, vai lá e bota o na mão do menino e pronto. Sabe? Lógico que na idade certa eles vão ter acesso, mas tudo tem uma idade. Eu lembro que eu fui ter telefone celular, eu tinha 15 anos. Meu avô que me deu meu primeiro telefone. Sabe? Então, nós estamos em outras épocas. Sim, mas e aí? Olha como que tá vindo, sabe? Então, é esse também o ponto de quando a gente pega a responsabilidade. Por exemplo, como você está criando seus filhos, como aquilo está vindo, sabe? Às vezes vão nascendo pessoas, vão nascendo crianças e os pais nem sabem como lidar. E eles não procuram, saber, assim, procurar ajuda. A gente falar que você precisa de ajuda não é feio, não. Eu falei assim, olha, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso de ajuda com isso aqui. E eu tenho as minhas pessoas de confiança que eu mando mensagem, eu ligo e falo assim, amiga, fulano, que seja, minha irmã, vamos conversar isso aqui. Me ajuda nisso aqui. O que você acha disso aqui? Fora os meus mentores de instrução, por exemplo, de professores que eu tenho. Porque não é só o William Sanches, a Eleanor Ives, o Tony Robbins que são os meus mentores. Muito pelo contrário. Eu tenho amigas que são minhas mentoras, eu falo. Porque elas estão ali me auxiliando. Sabe? E se o Bob Proctor falou que a gente precisa de mentor, eu sinto muito, mas realmente você não consegue. Se você não tiver alguém ali. Eu sou coach, né? E coach em inglês é treinador. Então, sabe aquela pessoa que tá ali para te incentivar? Vai, consegue. Se você fraquejar, ela vai estar lá, vai te apoiar, vai te empurrar, vai te dar aquele cutucão. É exatamente isso. E esse o meu propósito. O Tony falou uma frase que eu sempre falo. Meu propósito é servir. É estar aqui para servir as pessoas. Sabe? Para ajudar. E essa melhora que a gente tem, essa expansão que a gente tem, te dá uma qualidade de vida incrível. Minha relação familiar melhorou 1000%. Minha relação em questão é relacionamento afetivo romântico. Eu consegui me concentrar e entender o que eu queria, o que eu ia aceitar, o que eu não ia aceitar. Entende? Então, hoje, o relacionamento que eu estou manifestando na minha vida é o mais saudável do que vocês já vão ver. Eu posso te garantir. Porque é algo que eu entendi. Sabe? Eu me dei um tempo para isso, eu me dei um tempo para aquilo.
para entender, para absorver, para aprender, para falar, olha, é aqui. Por exemplo, quando eu uso muito um exemplo com as minhas clientes, por exemplo, você vai no supermercado, no restaurante, você vai no restaurante, você pede lá macarrão com queijo. O que você vai esperar receber? Macarrão com queijo. O cara vai chegar lá com arroz e feijão para você antes do tempo, você vai comer. Você vai comer? Não vai. Põe interrogação aí. Você vai comer? Não vai. Fala assim, não, peraí, eu pedi macarrão com queijo. Então, muitas pessoas, ou você come aquilo ali mesmo, na hora que o macarrão com queijo vier, o cara ou nem vai entregar na sua mesa, porque vai falar assim, nossa, já fui servido, ou então você não vai nem ter como vontade de comer, sabe? Você não vai nem identificar aquilo exatamente. Por exemplo, você pede uma coisa, você quer manifestar uma coisa, você tá ali, olha, eu preciso disso aqui, eu quero isso aqui. Eu quero esse relacionamento, eu quero essa vida familiar, eu quero isso aqui, eu quero comprar isso aqui para minha vida, um carro, uma casa, não importa o que você quer manifestar. Eu quero um ótimo relacionamento, com um relacionamento romântico, por exemplo. Quero isso aqui, mas não chegou isso aqui, chegou outro tipo de coisa, você vai aceitar? Porque você está morrendo de fome? Aí na hora que chegar o que era para chegar mesmo, nem vai chegar até você. Tudo demanda um processo. O William falou, eu num podcast dele que eu ouvi, o William Sanches, ele falou uma coisa parecida. Quando você chega no restaurante, que você pede de fato os pedidos pro garçom. Ó, garçom, você viu lá no menu, quero isso aqui. Ele vai lá pedir pra fazer. Ok, tá lá fazendo. Na hora que ele foi, você já chegou, garçom, quero mudar meu pedido. Aí o garçom vem, anota um pedido novo. Aí ele vai levar o seu pedido pro cozinheiro. Aí você fica incomodando, você fica perturbando, você fica, Ou você não vai receber o prato que você pediu, ou nem vai vir do jeito que você queria, porque você está mudando, você está perturbando ali. E ele fala isso sobre a questão da lei da atração, o efeito Zenon, que é o efeito que a gente, né, quando você quer algo, você quer muito alguma coisa, você fica ali em cima, a ordem, eu postei isso um dia, a observação altera o resultado. Eu já ia falar, a ordem dos fatores não altera o produto. Aquela frase que a gente aprende no ensino médio. Mas a observação, ela altera o resultado. Você está ali tão focado, você está pedindo. Não que você tenha, vou deixar pra lá, não. Só que você pediu, confia. Vai chegar. A não ser que você está com tanta fome, está morrendo de fome, está no desespero danado, só porque está todo mundo comendo, você tem que comer também. Entende? Tudo requer um processo, tudo é um processo de evolução, tudo mentores que ajudam. E eu espero que real, que vocês entendam que tudo isso faz parte da gente. Tudo isso faz parte, tudo isso precisa de um auxílio, que seja. Eu falo, eu vou fazer terapia pro resto da vida, porque é algo que não tem como. É parte de mim, né? É algo que, sabe quando você tá meio surtando, assim? Porque a nossa inteligência emocional, que eu falo muito, ela vai te ensinar que você vai sentir lá, você vai entender seus sentimentos, sabe? Você não vai deixar de sentir raiva, de sentir tristeza, que seja. E não são sentimentos, por exemplo, ruins. São sentimentos básicos. Eu falo infinitamente daquele filme Divertidamente. Todos aqueles sentimentos ali são úteis, são precisos, estão onde tem que estar. A raiva, por exemplo, é potencializadora. Eu falo muito. A raiva é uma reação natural do nosso corpo, mas a agressividade não. Entende? E é esse o ponto, da gente entender, da gente abraçar o que está sentindo e sempre evoluir, sempre expandir, tá sempre procurando essa melhora, sabe? E realmente, tem várias pessoas aí para isso. Como eu digo, não precisa de ouvir esse podcast, pode ouvir outros. Eu, particularmente, escuto os meus. O William Sanches, Ellen Orives, eu vejo várias entrevistas de Bob Proctor, Rhonda Byrne, muito pouco conteúdo dela por causa daquilo que eu disse, Tony Robbins, amo o autoconsciente da Regina Giannetti, então tudo relacionado a isso, sabe? Então algo vai fazer sentido pra você, mas aí é aquilo, você tem que querer expandir, saca? Eu espero que faça sentido pra vocês. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, é um assunto assim magnífico que dá pra falar por horas. E coach fala pra caramba. Eu tava vendo uma entrevista do Tony Robbins outro dia e o cara fez uma pergunta pra ele quando ele fez uma pergunta, né? Tava na entrevista, fez uma pergunta. Ele respondeu, a pergunta em 20 minutos. Aí depois ele foi e falou assim, agora você pode ir pra próxima pergunta. Eu falei assim, meu Deus, parece eu às vezes. Mas faz toda a diferença, faz todo sentido. Espero que faça sentido pra vocês. Curtam, comentam, compartilhem o vídeo. É aquilo, quando a gente fala compartilha, não é, eu quero ganhar visualização, porque realmente, às vezes vai fazer sentido pra alguém.
Eu sei porque muito conteúdo já fez sentido pra mim à medida que compartilhava, sabe? Eu tenho um grupo onde eu tô, não é meu, um grupo onde eu tenho de estudo, as pessoas mandam vários conteúdos e muitos conteúdos ali fizeram sentido pra mim. Então, comenta, compartilha, manda pra alguém que com certeza vai fazer sentido pra essa pessoa também, tá bom? Um grande beijo e até mais.